Irã e Rússia implantar mísseis ofensivos capazes de atingir a Europa? Pergunta. A Rússia planeia implantar mísseis ofensivos a uma distância de ataque da Europa Ocidental se os Estados Unidos cumprirem a sua promessa de implantar capacidades semelhantes na Alemanha em 2026, disse o presidente russo Vladimir Putin neste fim de semana. Ao participar das celebrações do Dia da Marinha da Rússia, no domingo, Putin disse que o seu país tomaria medidas espelhadas para implantar estas armas, que poderão transportar ogivas nucleares, tendo em conta as ações dos Estados Unidos dos seus satélites na Europa e em outras regiões do mundo. Putin destacou a ameaça percebida que os planos americanos de implantar mísseis de médio alcance na Alemanha até 2026 representam para a Rússia. O tempo de voo para alvos em nosso território desses mísseis, que no futuro poderão ser equipados com ogivas nucleares, será de cerca de 10 minutos, disse ele. A Casa Branca disse em 10 de julho que os Estados Unidos estavam planejando iniciar implantações episódicas de mísseis convencionais para a Alemanha em 2026. A declaração acrescentava que essas unidades convencionais de fogo de longo alcance incluirão SM-6 Tomahawks e armas hipersônicas em desenvolvimento que têm um alcance significativamente maior do que os atuais incêndios terrestres na Europa. Ainda não está claro quais mísseis Moscou tentaria usar ou implantar, disse Nikolai Sokolov, pesquisador sênior do Centro de Desarmamento e Não Proliferação de Viena, que pesquisa mísseis russos e controle de armas. O calibre lançado no solo foi a escolha óbvia, disse ele, acrescentando que será fácil de desenvolver e testar a tempo para 2026. Aumentar o alcance dos Iskanderes, ou mesmo reviver o projeto Rubenstein, desativado também por estar em cima da mesa. Os mísseis Iskander já estão estacionados em Kaliningrado e na Bielorrússia, enquanto sistemas de longo alcance poderiam ser estacionados em áreas mais profundas do território russo, aumentando os tempos de alerta precoce em ambos os lados. Há também o míssil de cruzeiro 9M729, que os Estados Unidos acreditam ter entrado em serviço na década de 2010, disse Michel Deutschmann, investigador associado do Centro James Martins para estudos de não proliferação com sede na Califórnia. Ele ressaltou que Putin mencionou explicitamente as tropas costeiras no seu discurso de domingo, que incluem forças de artilharia costeira. Os militares russos usaram 2 destes sistemas, Bal e Bastion, para atacar alvos terrestres na Ucrânia, disse Deutschmann, observando que ambos poderiam ser atualizados com mísseis de maior alcance. Com os mísseis Onyx-M, a unidade Bastion, baseada em Kaliningrado, poderia hipoteticamente atacar toda a Polônia, além da sua missão antinavio designada, disse ele. A União Soviética e os Estados Unidos assinaram em 1987 o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que proibiu toda essa classe de armas com um alcance de 500 a 5.500 km. Em 1991, ambos os países tinham destruído todos os seus arsenais, um total combinado de 2.692 mísseis. A administração Trump retirou-se do tratado no início de 2019, alegando repetidas violações russas. Em resposta, a Rússia também suspendeu a sua participação. No seu discurso de domingo, Putin disse que se os Estados Unidos levarem a cabo os seus planos de implantação de mísseis, a Rússia considera-se-á livre da moratória unilateral anteriormente imposta sobre o desenvolvimento de armas de ataque intermediário de curto alcance. A criação de tais sistemas, disse ele, estava em sua fase final. Estamos a entrar numa nova crise dos euromísseis, disse Nikolai Sokolov, membro sênior da Academia Russa. Acrescentou que, ao contrário de Gorbachev, que foi fundamental para o sucesso do tratado, INF, Putin era menos propenso a fazer concessões. Um impasse é mais provável a um acordo, e um acordo é menos provável do que foi o caso na década de 1980, disse Sokolov. Dívida nacional dos Estados Unidos supera 35 trilhões pela primeira vez na história. Os Estados Unidos atingiram outro marco questionável, com sua dívida nacional superando a marca de 35 trilhões, anunciou na segunda-feira, 29 de setembro de 2024, o Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O presidente do comitê, Jody Arrington, do Partido Republicano, rotulou o desenvolvimento como um marco alarmante, instando a mais responsabilidade fiscal de gastos para corrigir o crescimento da dívida nacional. Hoje lamentamos mais um marco duvidoso no declínio fiscal da nação mais poderosa e próspera da história, disse Arrington, em um comunicado expressando esperança de que o Partido Republicano possa de alguma forma aliviar a situação se Donald Trump vencer as eleições de novembro.
Acredito que a liderança republicana em 2025 é a nossa última esperança de restaurar a responsabilidade fiscal antes que seja tarde demais, disse ele. A dívida nacional dos Estados Unidos disparou nos últimos anos sob a liderança do presidente Joe Biden e seu antecessor, o presidente Trump, que havia prometido repetidamente reduzir durante sua campanha de 2016. Quando Trump deixou o cargo, a dívida tinha crescido em 8,4 trilhões para 27,7 trilhões, com mais da metade dos empréstimos referidos às medidas relacionadas à C-19. A tendência continuou sob Biden, com o presidente em exercício agora superando a marca de 35 trilhões de dólares. Pentágono. Exército dos Estados Unidos realizou recentemente teste hipersônico, mas não se sabe o resultado. Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse na segunda-feira, 29/7/2024, que o Exército e a Marinha realizaram recentemente um teste de um sistema hipersônico convencional, mas evitou comentar se o teste foi bem sucedido. O Exército e a Marinha dos Estados Unidos iniciaram recentemente um teste de um sistema hipersônico convencional na estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Califórnia. Disse o oficial, esse teste foi uma referência essencial no desenvolvimento da tecnologia hipersônica operacional. Foram coletados dados essenciais sobre o desempenho do hardware e software que vão servir de base ao progresso contínuo em direção a armas hipersônicas, acrescentou o oficial. O Exército dos Estados Unidos havia programado conduzir no Caribe na semana passada um teste de arma hipersônica de longo alcance desenvolvido pela Lockheed Martin, relata a mídia. Recentemente, a Casa Branca anunciou que os Estados Unidos começariam um posicionamento episódico de capacidade de fogo de longo alcance não nuclear na Alemanha em 2026, que incluiria armas hipersônicas em desenvolvimento, ou um alcance significativamente maior do que os atuais sistemas de mísseis terrestres dos Estados Unidos implantados na Europa. No domingo 28/7/2024, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia não estará mais vinculada por uma moratória sobre a implantação de meios e armas de médio e curto alcance. Os Estados Unidos implantaram esses tipos de sistemas de mísseis na Alemanha. OTAN mira a China após tentar enfraquecer a Rússia. Falha permitiu união entre o urso e o dragão. Após a derrota da ofensiva ucraniana por não alcançar objetivos estratégicos no que diz respeito ao conflito com a Rússia, a OTAN pode concentrar seus esforços em um novo alvo, sendo a China a bola da vez. No início de julho, os 32 Estados-membros da OTAN assinaram uma declaração conjunta acusando a China de abastecer a Rússia para ataques realizados contra a Ucrânia. O gigante asiático foi chamado de facilitador decisivo dos russos pelo bloco. Recentemente, a Aliança Atlântica também teve ações criticadas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Na oportunidade, o chanceler criticou a formação de blocos exclusivos como o AUKUS na região da Ásia-Pacífico. Criado em 2021, o AUKUS é composto por Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, mas tem reforçado contatos com a Nova Zelândia e outros países da Ásia-Pacífico. O bloco, segundo Cassiano Swantens, pesquisador associado ao Laboratório de Estudos em Economia Política da China e mestrando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, visa expandir a presença dos atores na região, que é estratégica também pela questão de Taiwan. Taiwan, nos últimos anos, tem se voltado como um player estratégico, não somente pela questão territorial que a China reivindica, mas, acima de tudo, pela questão dos semicondutores. Os Estados Unidos têm interesse estratégico e geopolítico nesta região, e acho que não vai largar essa região tão fácil, afirma. A aproximação do território chinês é parte de uma política muito executada pelos Estados Unidos e por outros países membros da OTAN, avalia Daniel Ferreira, cofundador do canal Geopolítico, hoje doutorando em China. Segundo o especialista, a estratégia consiste em gerar situações que aumentem o custo e o gasto energético do país que está sendo alvo disso, neste caso a China. Ao criar o AUKUS, uma aliança militar, uma pressão bélica, uma pressão política, uma pressão econômica próxima à China, você força a China a gastar energia e a se defender dessa questão. É muito mais barato para os Estados Unidos e para a OTAN ou os parceiros dos Estados Unidos gerarem essa pressão na China do que a China reequilibrar essa ação do AUKUS, explica. China na mira alçada do Ocidente pode render sanções, pergunta. De acordo com Swantens, desde 2022 o gigante asiático sofre com sanções há alguns anos. Em 2022, o governo de Joe Biden lançou o maior pacote de restrições da última década contra os chineses. Essas sanções se baseiam em proibir a exportação de insumos estadunidenses que podem servir, por exemplo, para a fabricação de semicondutores na China, exemplifica. O pesquisador relata ainda que os Estados Unidos até tentam que outros países adiram
ao pacote de bloqueio, mas fato é que a toada se torna difícil, uma vez que países menores dependem economicamente mais da China do que dos norte-americanos. Desde 2008, a gente pode citar uma inflexão aí no desenvolvimento econômico da China, quando ela percebe que não pode mais depender exclusivamente do modelo de exportações ou depender exclusivamente das instabilidades do sistema internacional. E aí ela foca muito mais no seu consumo doméstico, ela começa a focar no desenvolvimento tecnológico nacional. Quanto o pesquisador sobre a China se preparar para responder a essas sanções que atualmente não têm impacto catastrófico no país. Já em relação a Taiwan ser um ponto de instabilidade para o governo chinês pelo histórico recente atribuído na região, e consequentemente ser visto como território onde um conflito bélico pode avançar, Swantens considera que as eleições dos Estados Unidos podem influenciar nisso. Caso Donald Trump vence, por exemplo, o especialista na região de forma mais contundente, sobretudo pelos gastos astronômicos com a Ucrânia. Trump, mencionou em algumas entrevistas que se Taiwan quer a nossa proteção dos Estados Unidos, terá que pagar por isso, relata o pesquisador. Ineficiência da OTAN na Ucrânia fez surgir casamento entre urso e dragão. Por um lado, conforme analisa Ferreira, o conflito da Ucrânia permitiu que, de certa forma, a OTAN conseguisse novamente unir a Europa contra a Rússia. O momento representa também o renascimento da Aliança Atlântica, segundo o especialista. A frase mais marcante desse período anterior ao conflito é a frase de Emmanuel Macron dizendo que a OTAN estava com um enorme problema, que ele estava morrendo por morte cerebral, uma vez que a OTAN tinha perdido a sua razão de existir há muito tempo, diz. Por outro lado, o insucesso em atingir objetivos estratégicos e a derrota da ofensiva ucraniana influenciam a mudança de foco da OTAN, conta o pesquisador. A prioridade da OTAN, especialmente dos Estados Unidos de Washington, era compor uma ação conjunta de enfraquecer a Rússia por causa da Rússia, mas também para enfraquecer o principal aliado da China, avalia. Apesar do reavivamento da OTAN e dos fracassos no campo de batalha, o Ocidente assistiu ao firmamento de uma parceria sólida comparada a um casamento bem pelo analista. O casamento entre o urso e o dragão, cita fazendo analogia entre a Rússia e a China. Segundo Ferreira, a Rússia e a China têm um histórico extremamente conturbado, entretanto, para além dessas questões que elevam e colocam afastamento, existem outras que se aproximam muito mais China e Rússia do que afastam. Além da máxima de que nada une mais duas partes do que um inimigo em comum, Moscou e Pequim entendem que a união entre as duas potências permite a maior sobrevivência dos dois. É muito fácil olhar para frente, protegidas pela segunda maior potência do mundo, seja no quesito bélico, seja no quesito econômico, seja no quesito de diplomacia. E aqui não vou nem dizer quem é a segunda maior potência do mundo, ressalta. O analista destaca ainda que se trata de uma aliança tão bem feita que os lados criados são interdependentes. Rússia e China foram muito inteligentes e muito eficientes na produção de vários acordos que fazem com que a Rússia seja dependente da China e a China seja dependente da Rússia. E a China é muito sutil em trabalhar na zona de influência russa, conta. Nas atuações envolvendo os dois países, raramente a gente vê falta de sintonia, uma desarticulação desses dois atores. Poucas alianças hoje em dia são tão equilibradas do que de respeitação e reação à parceria e acordos, onde um tem vantagem, o outro se equilibra com o outro aspecto desse estado, dessa potência complementa. China prefere diplomacia à espada. A China entendeu por ser um império milenar que ações agressivas são muito eficientes no curto espaço de tempo. Resumo Ferreira sobre o agir do gigante asiático. Isso não significa, no entanto, que estamos falando de um país bonzinho, salienta. Isso significa que a China prefere escolher primeiro a diplomacia do que a espada. Ao contrário disso, o Ocidente tem um histórico inegável que muitas vezes a primeira escolha é a espada, ou um míssil tomahawk, ou um míssil de cruzeiro jogado no palácio de algum presidente, ou um golpe de militar. A política chinesa para o mundo é estabelecer relações de ganha-ganha que tragam benefícios mútuos para as partes. Países do chamado sul global têm se beneficiado inteiramente nessa política pacífica e econômica da diplomacia chinesa. Um exemplo que a gente pode trazer é a iniciativa Cinturão em Rota, a chamada Rota da Seda, lançada em 2013, que tem demonstrado ser um projeto gigantesco a níveis internacionais de infraestrutura, ressalta Swantens.
A China não esqueceu como se usa uma espada. A China não esqueceu como é importante ter uma capacidade de soberania, disse Ferreira. Mas é um país que entendeu que seu modo de fazer política é mais eficiente, o que o torna um país que consegue oferecer vantagens tão valiosas, tão sedutoras, que nenhum outro país consegue. Ou seja, ela consegue redesenhar a cadeia global de valor atraindo poder e influência em volta de si. O bom estrategista sabe que o dinheiro não é igual a poder, porque dinheiro pode comprar poder, mas o poder consegue destruir o dinheiro. Finaliza o doutorando em China. Banquetes de Estado luxuosos da gestão Macron colocaram Paris no vermelho, divulgou a auditoria. O gabinete do presidente francês Emmanuel Macron acumulou um estouro de orçamento de vários milhões no ano passado em um luxuoso jantar de lagosta para o rei Charles e outros banquetes de Estado, informou o escritório de auditoria pública. O presidente presenteou o rei britânico e sua esposa, a rainha Camila, em setembro passado com lagosta azul, frango francês de Bresse, com gratinado de cogumelos e uma seleção de cara de queijos durante o jantar de Estado no famoso salão de espelhos do Palácio de Versalhes, que custou 475 mil euros, sendo que destes 166 mil euros foi apenas para a alimentação. As informações são do Tribunal de Contas francês mencionadas em um relatório sobre as finanças da presidência francesa, divulgado na segunda-feira, 29 de setembro de 2024, e citado pela Reuters. Em junho de 2023, ansioso para convencer a Índia a comprar mais submarinos e caças franceses, Macron também realizou um jantar de Estado em homenagem ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Louvre, no ano passado, que custou 412 mil euros, disse o tribunal. No entanto, os banquetes realizados no Palácio Presidencial do Eliseu custam muito menos, acrescentou o órgão, observando que um jantar de Estado com o presidente chinês Xi Jinping em maio custou apenas 138 mil euros. O auditor também levantou suspeitas sobre o aumento de custos das viagens presidenciais ao exterior, incluindo o uso crescente de um Airbus A330 para voos internacionais a um custo de mais de 23 mil euros por hora. Como resultado das maiores gastos com recepções de Estado e viagens oficiais, os custos da presidência aumentaram 6,5% no ano passado para 117 milhões de euros, deixando um déficit orçamentário de 8,3 milhões, informou o escritório da auditoria. As notícias sobre gastos da presidência desta mídia contrastam com a mensagem do governo Macron de que a França não pode arcar com os seus atuais níveis de gastos públicos, entre os mais altos do mundo em relação ao tamanho da economia. Marinha da Rússia inicia manobras maciças de frotas com participação de 20 mil militares. A Marinha Russa iniciou um exercício planejado de uso das forças das frotas do Báltico, do Norte e do Pacífico e da flotilha do Cáspio, informou o Ministério da Defesa. As formações e agrupamentos da Marinha da Rússia começaram a realizar exercícios planejados nas zonas operacionais das frotas do Norte, do Pacífico e do Báltico, bem como na área de responsabilidade da flotilha do Cáspio, detalha a entidade militar. Cerca de 300 navios de superfície, lanchas, submarinos, embarcações de abastecimento, até 50 aeronaves, mais de 200 unidades de equipamentos militares especiais, mais de 20 mil militares e civis das unidades e agrupamentos foram envolvidos nas atividades de treinamento e combate. Durante vários dias, as tripulações dos navios, as unidades de aviação naval e as tropas costeiras das 3 frotas e da flotilha do Cáspio realizaram mais de 300 exercícios de combate com uso prático de armas. Isso inclui o lançamento de mísseis antiaéreos, fogo de artilharia contra alvos de treinamento marítimo aéreos, exercício de colocação de meios de interferência passivo para retirar as forças da área de ataque do adversário convencional e também o uso de armas antissubmarino e de navio de superfície de aviação naval. O principal objetivo do exercício é verificar as ações dos órgãos de gerenciamento militar da Marinha em todos os níveis, bem como a prontidão das tripulações de navio, das unidades de aviação naval e das tropas costeiras da Marinha para cumprir as tarefas, explicou o Ministério da Defesa da Rússia. Estados Unidos prometem 500 milhões de dólares em ajuda militar à Manilha, aumentando a tensão na Ásia Pacífico, diz mídia. Novo
Financiamento de Washington visa modernizar as Forças Armadas de Manilha em meio às crescentes embates com Pequim no mar sul da China. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, chegará a Manilha nesta terça-feira, 30 de setembro de 2024, para discutir a segurança regional com seus colegas filipinos. O secretário de Relações Exteriores das Filipinas, Enrique Manalo, e o secretário de Defesa Nacional, Gilberto Teodoro, no diálogo ministerial anual 2+2 em Campo Aguinaldo, anunciar 500 milhões de dólares em ajuda militar, apesar dos alertas da China que tais intervenções somente escalam as tensões regionais. De acordo com analistas que falaram China Morning Post, a visita de alto nível e o financiamento militar maciço ressaltaram a importância estratégica das Filipinas para os interesses econômicos e de segurança de Washington na região. Ainda de acordo com a apuração, as autoridades norte-americanas disseram que do financiamento, cerca de 125 milhões seriam alocados para a construção e melhoria das bases militares filipinas, nas quais Manilha permitiu que tropas dos Estados Unidos fossem estacionadas sob acordo de cooperação e defesa aprimorado dos dois países. Apesar da demonstração de comprometimento de Washington com Manilha, analistas citados pela mídia consideram que o movimento tem o potencial de aumentar ainda mais as tensões com Pequim no mar sul da China. Manilha e Pequim têm travado uma disputa territorial cada vez mais contenciosa no mar sul da China há vários meses, com a última escaramuça em 17 de junho entre a Marinha Filipina e a Guarda Costeira Chinesa, ocorrendo no disputado Second Thomas Shoal. Recentemente, as Filipinas e a China haviam chegado a um acordo provisório para reabastecer posto militar no disputado Recife Second Thomas Shoal. O Recife se encontra dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas, o que lhes dá direitos exclusivos para sua utilização ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Pequim, no entanto, insiste que tem soberania sobre o território, juntamente com a reivindicação da China sobre quase todo o mar sul da China, mas uma decisão arbitral de 2016 rejeitou essa reivindicação. O problema agora é que o aceno dos Estados Unidos levanta a preocupação de que um conflito aberto entre a China e os Estados Unidos pode ser conflagrado, uma vez que o Tratado de Defesa Mútua entre Washington e Manilha se aplica ao Recife disputado. A visita de Blinken a Manilha faz parte de uma viagem de 11 dias à Ásia, com outras paradas no itinerário, incluindo o Japão, Singapura e Vietnã. Todos os países que aumentaram os laços de segurança com as Filipinas nos últimos meses. Alguns analistas especularam que os Estados Unidos têm orquestrado alguns desses arranjos de segurança nos bastidores para criar uma coalizão centrada nas Filipinas que pode conter a influência da China na região. Custo de 4 trilhões e milhões de mortos. Qual resultado geraria ao mundo uma guerra entre as Coreias? Pergunta. Em artigo analítico, a Bloomberg prospectou um possível cenário caso um conflito estoure na Península Coreana, visto que atualmente ocorre o maior momento de tensão entre as Coreias desde 1953. O custo humano seria assustador, a escassez de semicondutores atrapalharia as cadeias de suprimento mundial e a economia global entraria em recessão. Um conflito em grande escala na Península Coreana poderia deixar milhões de mortes e custar à economia global 4 trilhões no primeiro ano, ou 3,9% do produto interno bruto, mais que o dobro dos desdobramentos da ação russa na Ucrânia, de acordo com uma análise da Bloomberg. Quando a guerra eclodiu entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul em 1950, juntas elas representavam menos de 0,4% do PIB global. Hoje a Coreia do Sul sozinha responde por mais de 1,5%. E mesmo esse número maior subrepresenta sua importância para as principais cadeias de suprimentos, relata a mídia. Assim como Taiwan, o papel de Seul como grande produtora de chips significa que sua importância para a economia global vai além do tamanho do seu PIB. A Samsung produz 41% dos chips do mundo e 33% dos chips de memória NAND. Seus produtos são insumos cruciais para empresas como a Apple e a Xiaomi.
Se as exportações de eletrônicos da Coreia do Sul forem interrompidas, isso causaria um choque na economia global. O país produz 4% de todos os componentes eletrônicos usados em fábricas no mundo todo e cerca de 40% de todos os chips de memória. O enviado nuclear da Coreia do Sul de 2009 a 2011 e agora parlamentar do Partido Democrata da Oposição, Ri Sung-lak, disse que as chances de um conflito na Península Coreana nos próximos anos eram de cerca de 30%. E qualquer confronto tinha o potencial de se transformar em um conflito maior. Eu diria que é a situação mais séria desde o colapso da União Soviética. Algum tipo de encontro pode levar a fogo de armas pequenas. Isso leva a fogo de metralhadoras e fogo de artilharia, afirmou Ri em uma entrevista em Seul. Uma guerra total provavelmente envolveria uma barragem de artilharia norte-coreana em alvos militares, políticos e econômicos importantes na capital sul-coreana, escreveu a agência. Nos últimos meses, Kim Jong-un testou armas que seriam usadas em um ataque de primeira onda, incluindo foguetes de artilharia de precisão, que poderia destruir instalações de fabricação de semicondutores a 70 km da fronteira, bem como mísseis balísticos de curto alcance que podem voar a cerca de 250 km. Se Kim Jong-un perceber uma ameaça existencial ao seu regime, diz a mídia, ele pode lançar um ataque nuclear. Um estudo de 2003 do Korea Institute for Defense Analysis, sediado em Seul, diz que Pyongyang tem cerca de 80 a 90 ogivas, o suficiente para tentar ataques nucleares na Coreia do Sul, Japão e até mesmo nos Estados Unidos. Ao todo, quase metade da manufatura da Coreia do Sul e a maior parte de sua capacidade de semicondutores podem ser destruídas. Rotas de transporte próximas para a China, Rússia e Japão também seriam interrompidas. Com os Estados Unidos e a China provavelmente se alinhando em lados opostos do conflito, como fizeram na Guerra da Coreia, o comércio entre as superpotências econômicas do mundo enfrentaria novas barreiras, os mercados globais despencariam. A mídia, então, estima como ficaria o PIB global após um ano de uma eventual guerra na região. A economia da Coreia do Sul está devastada, encolhendo 37,5% à medida que a produção industrial e as exportações despencam. A falta de semicondutores da Coreia do Sul, a queda no comércio com os Estados Unidos e as interrupções no transporte representam um golpe de 5% no PIB da China. Mais distantes da ação e com a economia dominada por serviços, os Estados Unidos estão relativamente isolados. Ainda assim, a escassez de chips e os mercados em queda significam um golpe de 2,3% do PIB. O PIB global caiu 3,9%, Sudoeste Asiático, Japão e Taiwan. Dependentes dos chips da Coreia do Sul e vulneráveis a interrupções marítimas levaram o maior golpe. Mas a agência chama a atenção para o fato de que uma guerra contínua, sendo um resultado de baixa probabilidade, visto que quase todo o cenário de conflito termina com resultados muito custosos para ambos os lados, inclusive para a Coreia do Norte. Ainda assim, diz a mídia, Pyongyang está hoje em posição muito mais forte do que no início dos anos 2000, quando os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Coreia do Sul e o Japão participaram de negociações entre 6 partes com o objetivo de tentar pacificamente acabar com as ambições nucleares de Pyongyang. Agora que tem um estoque de armas nucleares, Moscou está mais alinhada com o país e a China e os Estados Unidos estão em uma luta geopolítica prolongada. A tecnologia russa pode melhorar ainda mais o alcance e a confiabilidade dos mísseis norte-coreanos, aumentando a possibilidade de sucesso se ele quiser ameaçar Nova York, Los Angeles ou outra grande cidade dos Estados Unidos com ataque nuclear, escreve a Bloomberg. Teste nuclear subterrâneo na Coreia do Norte descubra como as bombas de hidrogênio são detonadas em profundidades e os efeitos desses testes no meio ambiente e na segurança global. Os testes nucleares subterrâneos têm se tornado uma prática comum entre as potências nucleares para minimizar o impacto ambiental e os riscos associados às detonações. Especialmente a Coreia do Norte tem intensificado seus esforços com bombas de hidrogênio, realizando esses testes a profundidades significativas.
Essas detonações subterrâneas não apenas ajudam a controlar a liberação de material radioativo, mas também apresentam desafios únicos para a medição e monitoramento. Com a crescente preocupação global sobre a segurança e os impactos ambientais desses testes, entender como eles são realizados e suas consequências se torna crucial. Esse artigo explora os detalhes dos testes nucleares subterrâneos, destacando as práticas da Coreia do Norte e as explicações dessas explosões profundas no cenário internacional. No início da era atômica, a maioria dos testes nucleares era realizada na superfície. O primeiro teste, conhecido como Trinity, ocorreu em 16 de julho de 1945, confirmando o projeto de bomba de plutônio, a famosa Fat Man, que devastou Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Desde então, milhares de testes nucleares foram conduzidos com os Estados Unidos liderando com 1.054 testes, seguido pela União Soviética com 715, França 210, Reino Unido e China com 45 cada, Índia, Paquistão e Coreia do Norte realizaram 6 testes cada. Esses testes visavam garantir a funcionalidade de diferentes tipos e modelos de bombas, além de medir seus efeitos em edifícios e estruturas. Inicialmente, os testes eram realizados na superfície, mas a preocupação crescente com a chuva radioativa levou as potências nucleares a buscar alternativas mais seguras. Sempre que uma bomba nuclear é detonada na atmosfera, uma quantidade enorme de material radioativo é espalhada. Esse material pode ser transportado por milhares de quilômetros, dependendo da força e direção do vento, afetando diretamente os seres humanos e o meio ambiente por décadas. Para mitigar esses riscos, as principais potências nucleares começaram a realizar testes debaixo da Terra. O primeiro teste subterrâneo ocorreu nos Estados Unidos em 29 de novembro de 1951. Essa prática se espalhou rapidamente, especialmente na União Soviética. Nos anos 60, a preocupação com a chuva radioativa era tão grande que levou os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra a assinar o Tratado de Proibição Parcial de Testes, que proibia testes nucleares na atmosfera, no espaço e nos oceanos. Desde 1963, todos os testes nucleares das grandes potências passaram a ser subterrâneos, reduzindo significativamente o risco da chuva radioativa sobre as áreas urbanas e agrícolas. Mesmo sendo subterrâneos, esses testes ainda impactam a superfície, formando crateras e, dependendo da profundidade, gerando nuvens radioativas e poeiras. Esses testes também permitem avaliar a potência e a eficiência das bombas através de análises sismológicas que correlacionam a magnitude dos sismos com a potência das explosões. Com o passar dos anos, os testes subterrâneos foram realizados a profundidades cada vez maiores, chegando a mais de 500 metros e às vezes até 700 metros, minimizando a liberação de resíduos radioativos na atmosfera. Essas detonações, que as grandes cavidades subterrâneas formadas por rochas derretidas, cujos efeitos se estendem por centenas de metros, variando entre rochas pulverizadas ou fragmentadas pela pressão da detonação. No caso da Coreia do Norte, que possui um território relativamente pequeno, realizar testes nucleares na superfície resultaria em uma grande proporção do território sendo diretamente afetado pela nuvem radioativa. Por isso, é compreensível que o país opte por testes subterrâneos. Contudo, a força das detonações é facilmente detectada por sismógrafos ao redor do mundo, permitindo medições precisas até mesmo a milhares de quilômetros de distância, como no Havaí. Os testes norte-coreanos são realizados em cadeias de montanhas rochosas no nordeste do país, uma característica geológica que facilita a propagação das ondas sísmicas, permitindo uma medição mais precisa dos testes, embora os detalhes exatos desses testes não sejam amplamente divulgados. É provável que os norte-coreanos escavaram túneis verticais com profundidade entre 500 e 800 metros para posicionar as bombas nucleares. Não querem resolver seus problemas. A tática dos Estados Unidos em culpar a Rússia, China e Irã pelo seu caos. Especialistas consideraram que, diante do caos nas eleições dos Estados Unidos, o governo norte-americano busca culpar outras nações de se intrometerem no processo para desviar a atenção sobre os acontecimentos internos. Nas últimas semanas, funcionários norte-americanos acusaram a Rússia, Irã e China de recrutar pessoas para espalhar propaganda a favor dos seus interesses antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos.
Li Haidong, professor da Universidade de Assuntos Exteriores da China, disse ao Global Times que as recentes campanhas de difamação contra os três países são táticas usadas por Washington para tratar dos problemas internos, culpando forças externas. O especialista acrescentou ainda que, ao transferir a culpa do caos de suas próprias eleições para partes externas, os Estados Unidos mostram que as elites políticas norte-americanas não têm verdadeira intenção de abordar seus problemas internos. Em vez disso, esperam desviar a atenção, criando animosidade com outros países. Na última atualização sobre a segurança eleitoral, após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, o escritório do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos revelou que alguns cidadãos do país têm ajudado conscientemente governos estrangeiros a semear, promover e adicionar credibilidade às narrativas que servem aos interesses de atores estrangeiros. De forma similar, o relator aponta que o governo chinês colaborou com uma empresa de tecnologia para melhorar suas operações de influência coberta, incluindo a criação mais eficiente de conteúdo que se conecte com as audiências locais, disseram funcionários anônimos citados pela Bloomberg. Em resposta, Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, declarou nesta terça-feira que o país nunca interferiu nem interferirá nas eleições de Washington. Nós nos opomos firmemente a que os Estados Unidos difundam informações falsas para difamar a China e transformar Pequim em um problema nas eleições americanas, disse o porta-voz. Já o Kremlin classificou como absurdas as alegações dos serviços de inteligência norte-americanos de que a Rússia pretende se intrometer nas eleições presidenciais e enfatizou que os espiões dos Estados Unidos tentam apresentar a Rússia como um inimigo, informou a Reuters. Israel poderia atacar portos e usinas de energia do Líbano após ataques às colinas de Golã? Pergunta. Tel Aviv está ponderando como reagir ao ataque ao vilarejo de Migdal Shams, nas colinas de Golã, com Benjamin Netanyahu podendo ser conduzido a uma resposta feroz, argumentam especialistas. É muito difícil responder. Se o recente ataque com mísseis à cidade de Migdal Shams, nas colinas de Golã, pode levar a um conflito em grande escala entre o Líbano e Israel, disse um pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos, Benjamin Sadat, da Universidade de Bar-Ilan, de Israel. Sobre a possível escalada de retaliação de Israel, o Dr. Shaul Bartal diz que a margem da reação israelense é ampla, desde alvos militares até alvos significativos de infraestrutura, como aeroportos e postos marítimos, acrescentando que usinas de energia e eletricidade também poderiam ser alvos. Ele também mencionou que Israel preferiria entrar em guerra no Líbano somente após subjugar o Hamas a faixa de Gaza ou chegar a um acordo e uma solução diplomática, mas não informou que uma dessas duas condições poderiam ser atendidas. Já Joseph Hello, professor assistente de Ciência Política e Assuntos Internacionais do Departamento de Ciências Sociais e Educacionais da Universidade Americana Libanesa, vê tanto Israel como o Hezbollah tentando confinar o conflito em andamento, entre eles as regras de engajamento implícitas, restringindo o combate ao sul do Líbano e ao norte de Israel, com violações ocasionais dessas regras. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está em uma condição política frágil na política israelense, o que pode incentivá-lo a lançar um ataque em grande escala contra o Hezbollah para reforçar sua legitimidade na política israelense, observou Helo, explicando que essa escalada pode dar algumas chances a Netanyahu. Tel Aviv acusou o Hezbollah de ser o autor do ataque com foguetes contra Migdal Shams, mas o movimento libanês negou veementemente o suposto envolvimento, enquanto o governo do Líbano pediu uma investigação internacional dessa tragédia que custou a vida de 12 pessoas. Inglaterra lança clube global de usuários de drones MK9B para aliados. A Inglaterra veio para construir discretamente um clube global de operadores MK9B na Europa, aberto a membros da OTAN e não membros da OTAN, que operam e estão interessados na aquisição do drone de longo alcance, ao qual será concedido acesso de formação na instalação de voo no país. Em 20 de julho,
a Força Aérea Real anunciou a criação de uma nova parceria de apoio à cooperação internacional MK9 ou MIC-SP, formada sob a Agência de Apoio a Aquisições da OTAN, ou NSPA, que se baseia no projeto anterior semelhante liderado pela Inglaterra. O Programa Cooperativo Internacional MK9B foi previsto em 2019 e o trabalho para determinar o melhor caminho a seguir para melhorar a cooperação foi feito em 2023 e 2024, com a conclusão de que a NSPA ou MIC-SP entregaram o melhor caminho, disse o porta-voz da Força Aérea Inglesa. O programa de drones está crescendo rapidamente, disse o porta-voz, uma vez que inicialmente incluía 6 nações e agora compreende 10. Em abril de 2023, as nações do MIC-P eram a Bélgica e a Inglaterra como participantes. No memorando de entendimento com o Canadá, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Lituânia e Noruega como observadores. Então, acrescentamos o Catar e a Suécia como observadores, disse ele. O representante acrescentou que muitas obrigações surgem com a adesão ao programa sobre o Estatuto de Coletor e os países só precisam estar interessados em adquirir o MK9B. As ambições previstas pela Força Aérea Inglesa para o clube de utilizadores incluem o desenvolvimento e teste de uma estrutura para aumentar a cooperação entre os países membros, melhorar a interoperabilidade e facilitar a formação conjunta. Os países podem participar como participantes, estados associados ou na qualidade de observadores. Os afiliados terão ainda a oportunidade de se beneficiar do treinamento de tripulação aérea e terrestre fornecido pela Inglaterra através das instalações da OTAN Flying Team Training Europe Remotely, da Força Aérea Inglesa em Windington. A estação, localizada em Lincolnshire, é conhecida como Centro de Reconhecimento e Vigilância do Reino Unido, bem como o principal local de operação da Força para Aeronaves e Sistemas de Inteligência Aerotransportada. O MK9B foi projetado para permanecer no ar por mais de 40 horas e difere da variante MK9A, que pode ser certificado para operar no espaço aéreo civil, de acordo com o seu fabricante, General Atomics Aeronautical Systems. A Força Aérea Inglesa é uma das principais operadoras desta aeronave, que ela batizou de Protector. Embora alguns países menores, como os nórdicos, tenham manifestado um forte interesse em adquirir esses drones, o alto preço associado a eles tem sido uma espécie de compensação que eles consideraram. Em uma entrevista recente, o Major-General Jonas Wickman, chefe da Força Aérea Sueca, disse que a Suécia ainda não havia decidido comprar um ativo como o MK9 Reaper, principalmente porque ele não se encaixava em nosso tamanho ou orçamento. Uma vantagem que uma nova estrutura do MIC-SP proporcionará e permitir uma contratação multinacional com o GAV-AC ou o governo dos Estados Unidos para obter benefícios por meio de compartilhamento de custos entre os países membros. Ter todas as 3 nações nórdicas, Suécia, Noruega e Dinamarca, a bordo como observadores é um bom sinal, disse o porta-voz, de que eles eventualmente podem optar por comprar este drone, o que seria um multiplicador da força para os ativos da Aliança da Inteligência nesta região. Espera-se que todas as nações nórdicas possam adquirir um MK9B para melhorar a cooperação nas regiões do Atlântico Norte e Polar, particularmente no domínio marítimo, e para fazer parceria com aeronaves de patrulha marítima das nações como o P-8, disse ele. Em abril, a Noruega anunciou planos para adquirir drones de longo alcance para reforçar sua vigilância marítima, o que, segundo a mídia local, provavelmente seria uma escolha entre a plataforma MK4C Triton da Northrop Grumman e um MK9B. Em um artigo de opinião publicado no Aftenposten, o major-general da Noruega, um major aposentado do Exército, comentou que a oferta mais acessível e a maior durabilidade da General Atomics era fatores chaves para um estado com recursos escassos como Oslo. Em uma declaração por e-mail, um consultor sênior do Ministério da Defesa da Noruega disse que um pré-requisito para estabelecer uma capacidade de drone de longo alcance é que ela deve ser realizada como parte de uma cooperação multinacional que pode envolver treinamento, operação e desenvolvimento com aliados próximos. O oficial acrescentou ainda que não foi tomada nenhuma decisão sobre quem essa cooperação deve ocorrer, sobre quando essa cooperação deve ocorrer.